Queridos, eu quero cumprimentá-los mais uma vez na gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos trazer aqui uma rápida reflexão, meditação da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 30, um texto bem conhecido. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos do 26 ao 30, diz assim, estou usando aqui a versão de João Ferreira de Almeida, da tradução de João Ferreira de Almeida da Bíblia. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até o versículo 30. Amados, nós temos lido um texto da palavra de Deus ao nosso coração. E qualquer coisa, André, você me diz aí como é que tá, viu? Louvado seja Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus está falando ao nosso coração esta noite. E a palavra de Deus, ela é eterna, como dizia Martinho Lutero. A Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. A palavra de Deus, a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo, mas a palavra dela é tão atual quanto os jornais, ou melhor, mais do que os jornais dos dias de hoje. É impressionante e é maravilhoso, isso prova que é a palavra de Deus. O texto que nós temos lido foi Palavras do Senhor Jesus. E nós vemos aqui nesse texto algumas lições maravilhosas. A primeira grande lição que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus Cristo referiu-se, irmão Celso, a dois eventos que aconteceram no Antigo Testamento e que muitos estudiosos, homens que buscam apenas a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo e rejeita a sabedoria de Deus, dizem que esses dois eventos que aconteceram, isto é, que estão registrados na Bíblia, de fato não teriam acontecido, que foi o dilúvio e que foi também o caso do incêndio da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas aqui nesse texto, a primeira coisa que nós vemos é Jesus ratificando, usando estes dois exemplos e mostrando que realmente isto aconteceu. Se estes eventos não tivessem acontecido, um homem como o Senhor Jesus, que falou sempre a verdade, e ele é a própria verdade, jamais ele teria usado um evento como esse, uma história como essa, para provar aquilo que não fosse, se não fosse verdade. Então Jesus usou esses textos e comparou os dias de Noé e os dias de Ló com os dias da sua vinda. Então esse texto ele é absolutamente verdadeiro. O acontecimento do dilúvio e o acontecimento de que aconteceu em Sodoma e Gomorra e nas cidades vizinhas, ali nos dias de Ló, em que Deus destruiu aquelas cidades por conta da grande desobediência, dos pecados dos homens, que até aos ouvidos de Deus chegou ali a sua imundícia, o seu pecado, e aqueles homens que não queriam encontrar-se com Deus, não queriam dar ouvidos a Deus, a voz, a palavra de Deus, eles foram julgados naquele momento. E Jesus usa esse exemplo para dizer que semelhante àqueles dias, também seria nos dias da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Outra lição que nós podemos tirar desse texto é que realmente Deus, ele é o criador do homem, da terra e do universo. Ele é o Senhor do homem. O homem arvora-se de que tem liberdade, de que é livre e de que faz aquilo que ele quiser fazer, como se não tivesse alguém a prestar contas. Cria-se filosofias, ideias, cria-se muitas ideologias, muitos pensamentos para querer justificar isso. Mas está provado pela palavra de Deus que quando o pecado multiplicou-se nos dias de Noé, Deus interveio na história humana com juízo. Está provado de que nos dias de Ló,
Deus também interveio na história com juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre outros exemplos de juízo que aconteceram na história, em que Deus, na sua autoridade de Senhor e de Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos, Ele toma a dianteira, Ele toma a direção para dizer para os homens que há um Deus, que há um Rei, que há um Senhor, que há um Criador, e esse Criador, Ele é santo, Ele não admite a maldade, Ele não admite a iniquidade, Ele é santo, e santo significa dizer ausência total do mal. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é infinito, Deus é amor, Deus é justiça. Aleluia. E esse Deus que se manifesta nas Escrituras é o Deus que nós estamos falando. Então Ele manifestou-se nos dias antigos, usando os seus juízos sobre a terra. E também Jesus Cristo, que é Deus encarnado, que é Deus que veio ao mundo, Ele usando ali as suas palavras, ensinando aos seus discípulos, aqui no texto que nós lemos, de Lucas capítulo 17, Ele estava instruindo os seus discípulos para mostrar que assim como tinha acontecido aqueles acontecimentos no passado, também ainda aconteceria acontecimentos semelhantes no futuro. Então nós vemos aqui o pecado, o mal de uma sociedade será sempre julgado por Deus, e será julgado de uma forma além da natural. Então vamos ver nos dias de Noé. A Bíblia diz que ainda não tinha chovido sobre a terra, e isto é um fato já provado pela ciência. Só naqueles dias é que veio a chuva, mas ninguém acreditava quando Noé disse: Deus falou comigo, mandou fazer uma arca, e então vai mandar um dilúvio sobre a terra por causa da maldade, da violência, da pecaminosidade do homem. E eles não acreditaram, eles não deram ouvidos. Mas Noé obedeceu juntamente com a sua família a Deus, e fizeram a arca, e entraram na arca, e diz a Bíblia que o Senhor fechou por fora. E aí veio um juízo, veio algo sobrenatural, algo que era incomum, algo que ainda não havia acontecido. E choveu 40 dias e 40 noites sobre a face da terra, e todos os montes foram cobertos, e diz a Bíblia que tudo que tinha fôlego de vida, tudo que havia no seco morreu. Somente escapou Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca. Enquanto Noé fazia a arca, enquanto Noé pregava, enquanto Noé dizia, anunciava, diz Jesus aqui no texto, que a vida dos homens era normal. Os homens só percebem o que é material, eles não percebem o que é espiritual, eles ignoram a Deus. Isto não é novo na história humana, isso aqui é prova disso. Aleluia. Embora hoje os homens ainda procurem esquecer cada vez mais de Deus, isto é cumprimento da própria palavra de Deus. Mas aqui nesses dias comiam, plantavam, edificavam, faziam todas as coisas normais, né? Festas, brincadeiras, tudo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E de repente veio o juízo de Deus sobre os homens. Toda uma geração morreu, e só foi salvo quem? Uma família, a família de Noé, que representa a família daqueles que creem para serem salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí também, semelhante a este episódio, nós vemos o acontecimento nos dias de Ló. A Bíblia nos diz que o pecado de Sodoma cresceu grandemente diante de Deus. E Deus enviou anjos à casa de Ló, servo dele, que morava naquele lugar, e disse: vou destruir a cidade, vou jogar fogo, vou fazer chover fogo sobre a cidade. Agora imagine, se já era difícil acreditar chover água, imagine agora acreditar que choveria fogo. Louvado seja Deus. Mas Deus faz sempre coisas incomuns, e o seu juízo não é brincadeira. Ele mostra, ele prova que ele é Deus e Senhor de tudo e de todos. Se eu acredito em Deus ou não acredito, se eu creio na palavra de Deus ou não creio, isto não faz nenhuma diferença. Deus é Deus do mesmo jeito, e a palavra dele vai se cumprir da mesma forma. Louvado seja Deus. Eis aí porque nós devemos atentar para a palavra de Deus, ok? Então precisamos de atentar para a palavra de Deus. E ali Ló ficou em sua casa sem querer sair, por causa do grande pecado dos homens. Os homens daquela cidade, homens, eram grandes pecadores diante de Deus.
E os anjos, por fim, para concluir, os anjos pegaram a Ló pela mão e disseram: vão, saiam rapidamente, você com a sua mulher e suas duas